Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Wellington da Assembleia de Deus Montese, sede estadual. Nós temos o pastor Osíris Teixeira como nosso presidente e o nosso pastor Lázaro Vicente como nosso supervisor da escola bíblica. Estaremos hoje ministrando a segunda lição do segundo trimestre, que tem como título O Chamado de um Líder. Texto do dia: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. A síntese dessa lição é: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. A leitura do texto bíblico está em Deuteronômio, no capítulo 34, do versículo 1 ao 9. Você pode fazer essa leitura em casa. Esse tema é um título muito maravilhoso, né? A chamada de um líder. O chamado, nós podemos ver ele de duas formas. O chamado geral e o chamado específico. Esse chamado geral, ele está correlacionado com a nossa salvação. Pedro, ele dá muita ênfase na sua epístola a esse chamado que o Senhor nos faz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Capítulo 2, versículos 9 e 21. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2:21. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Capítulo 3, ainda na primeira epístola, versículo 9. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. E no capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Então Pedro, ele na sua epístola, ele dá muita ênfase a esse chamado geral, o chamado à salvação, o chamado a participar do reino. Mas a lição de hoje, ela está especificamente falando do chamado específico, o chamado a uma obra exclusiva que Deus tem na vida de cada um de nós. E se nós pararmos para analisarmos esse chamado, a gente pode perceber na palavra que Deus fala de alguns dons. Os dons de Cristo, que está registrado em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre os 9 dons. Então, quem sabe Deus te chamou para te usar em um desses dons: palavra da ciência, palavra do conhecimento, profecia, discernimento, dom de cura, dom da fé. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, a palavra vai falar sobre a questão dos dons de serviço. É aquele que preside, isso fala de aquele que lidera, aquele que exorta, aquele que ensina, e assim sucessivamente. Então são pessoas que Deus chamou
para uma obra específica, para usar de uma maneira maravilhosa, gloriosa, lógico, dependendo da busca, da intimidade, da comunhão de cada um, que cada um tem com o Senhor. A gente vê não somente no Antigo, mas no Novo, o Senhor chamando vários homens para realizar a sua obra. A gente vê o chamado de Moisés, ali diante daquela sarça, onde o Senhor o chama para ser um grande legislador, um grande líder, que conduziu mais de 2 milhões de pessoas de uma maneira maravilhosa, considerado o homem mais manso da terra. A gente vê o chamado de Jeremias, que Deus o chamou ainda no ventre da sua mãe. Jeremias teve um chamado muito maravilhoso, muito árduo, porém muito glorioso nas mãos do Senhor. A gente vê o chamado de Davi, que foi por intermédio do profeta Samuel. A gente vê o chamado de Samuel, que foi o próprio Senhor que o visitou lá na tenda, em que ele ouviu a voz do Senhor o chamando para uma obra gloriosa, como um profeta, como sacerdote e como juiz daquela época. A gente vê no Novo Testamento o chamado de Pedro. Cada um o Senhor chamou de forma diferente. Pedro estava ali no mar da Galileia, passou a noite não pescou nada. De repente Jesus entra no barco dele, ensina, ministra. Ele vai ao alto mar, colhe uma grande quantidade de peixes. E ali Pedro se prostra diante da glória do Cristo. E o Senhor diz: vinde após mim que eu vos farei pescador de homens. Ali a gente vê o Cristo humilhado, podemos falar assim. E depois, mais na frente, a gente vai ver outro chamado maravilhoso na vida de Paulo. Agora o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, que vai em direção àquele homem e o chama para uma obra poderosa, extraordinária. Um homem que, aonde passava, ele fundava igrejas. Um homem que escreveu 13 maravilhosas epístolas para edificar não somente os cristãos da época, mas ainda hoje em nossos dias. Você lembra do chamado de Deus na tua vida? Quando Ele te chamou? Ei, jovem, se você ainda não teve um encontro com o chamado específico do Senhor, não se preocupe, vai chegar a tua hora. O Senhor vai se revelar para você. Eu aceitei Jesus no século passado. Em 1997. Vai completar 23 anos. E quando foi em 98, depois que eu terminei o discipulado, eu já comecei a lecionar na escola bíblica. Tenho aí um pouco mais de 2 décadas que ministro a escola bíblica dominical. E confesso a vocês que continuo ficando nervoso. Fazem aí uns 15 anos que prego a palavra. Entendo que o Senhor me chamou para isso. Você já sabe qual é o teu chamado? Você já sabe qual que obra específica o Senhor te chamou? Zele, guarde, se prepare, se dedique. Porque Deus quer te usar nesses últimos dias de uma maneira muito gloriosa. A introdução da revista vai dizer que os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem. Mas a obra de Deus continua. É o que a gente vai aprender nessa lição. Grandes homens já surgiram na história do plano de salvação. Os homens da palavra, na época que viveram a palavra, os grandes heróis da fé. Neste século existem muitos homens e mulheres de Deus. Mas ei, já nós iremos passar. Se o arrebatamento não for logo, quem vai estar ministrando essa aula aqui amanhã é você. Quem vai estar pregando é você. Quem vai estar tocando é você. Quem vai estar orando, intercedendo é você. Por quê? Porque os homens são mutáveis. Os homens morrem. Somente Deus permanece para sempre. O objetivo dessa lição é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Segundo lugar, estudar os conselhos que o Senhor deu a Josué
para que alcançassem com êxito a sua missão de conquistar Canaã. Em terceiro lugar, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando o comissionou para substituir Moisés, reconhecendo seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. O primeiro ponto da lição é um novo tempo. O primeiro tópico é Moisés morreu. O Senhor chama Moisés, ali naquele deserto de Midian. Ele se achou incapaz, como geralmente nós nos achamos. Mas de repente ele obedece ao chamado. Ele vai até o Egito, Deus o usa de uma maneira gloriosa. Atravessa o Mar Vermelho, passa quase 40 anos no deserto, mas chegou a hora que ele morreu. Agora pensa comigo. Lógico que Deus tem seus propósitos. Mas por que Moisés não entrou na terra de Canaã? Por causa da desobediência. Os homens morrem. A história passa. E agora, Deus iria usar um novo instrumento. Josué. A morte de Moisés foi uma mudança muito significativa na vida de Josué. Ele passou todo o tempo com aquela grande multidão que no deserto. Ele viveu o maná, ele desfrutou das cordonizes, ele viu durante quase 40 anos a nuvem sobre o povo, aquela coluna de fogo. À noite a coluna de fogo aquecia o povo, durante o dia a nuvem refrigerava diante do calor incausticante do deserto. O que nós aprendemos com tudo isso? É que não dá para liderar sem a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que eu e você precisamos para executarmos a obra do Senhor. Josué serviu a Moisés quase 40 anos. Quase 4 décadas. Segundo tópico, assuma a liderança. Josué está arrasado com a morte de Moisés, prostrado. E de repente o Senhor chega para ele e diz: levanta-te, pois agora chegou a tua hora. É você que eu vou usar neste tempo. Levanta-te. É o que Deus está falando com Josué. Ergue-te, ponte em pé. E depois que eu te colocar em pé, você não mais cairá. Você não mais se prostrará, porque sou eu, pela minha palavra, que estou te colocando de pé. A gente vê muitos rapazes, moças, homens, obreiros, que querem assumir a obra antes do tempo. Josué não se precipitou, Josué não criticou Moisés em tempo algum. Josué esperou o processo. A gente vê em Êxodo, no capítulo 17, Moisés chamando Josué e ele lutando aquela guerra com espada. E Moisés em cima do monte com um cajado. Eles venceram aquela peleja com espada e cajado. O que representa isso para mim e para a tua vida hoje? Espada e cajado. Sabe o que isso representa? Cajado, oração. Espada, palavra. Tem vitórias que eu e você só conquistaremos com oração e palavra. Um dependia da ajuda, da intercessão do outro. Moisés dependia do cajado de Josué, dependia do cajado de Moisés. Moisés dependia da espada de Josué. Nós precisamos uns dos outros. Josué entendeu o tempo de agir. Meu filho, tua hora vai chegar. Vai chegar a tua hora de cantar, vai chegar a tua hora de pregar, vai chegar a tua hora de ensinar. Vai chegar a hora de você sair por aí ministrando a palavra de Deus. Espera a tua hora. Espera o kairós de Deus na tua história.
Terceiro tópico do primeiro ponto, tenha iniciativa. O Senhor continua falando para ele, passa este Jordão, tu e este povo. Passa este Jordão. A gente não tem muito tempo para falar. Mas só sobre o Jordão daria uma aula. Aonde é a fonte do Jordão, os 4 rios que faz nascer. Toda a sua extensão que acaba lá no Mar Morto. Quantos milagres gloriosos aconteceram no Jordão. Ei, mas aqui, nessa época, o Jordão estava transbordando. Ele tinha mais de 30 metros de profundidade. Era um grande obstáculo a ser vencido. Aí o Senhor chega, mostra o Jordão para ele e diz, Josué, passa este obstáculo. Meu filho, deixa eu te dizer. Ei, jovem. Ei, rapaz, ei, moça. Você vai enfrentar muitos obstáculos. Você vai enfrentar muitos desafios. Mas faça como Josué, acredite no poder da autoridade de Deus. Acredite nas coordenadas do Senhor. Ele que nos guia. Ele que nos ensina. Ele que nos mostra como nós devemos agir e proceder. Aqui no segundo ponto, conselhos para a conquista. Primeiro tópico, não despreze ninguém. Deus disse, Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Sabe quem estava no meio desse povo? Acã. Sabe quem estava no meio desse povo? Gente negligente. Caluniadores, gente temerosa, medrosa, covarde. Mas Deus fala, é todo mundo. A seleção não sou eu e você que fazemos. No meio desse povo vai ter gente que vai te dar trabalho, mas a minha e a tua obrigação é conduzir. O Senhor sabe das nossas limitações éticas, morais, espirituais. O autor da revista aqui fala da sarça que Moisés viu no deserto. Dentre tantas árvores gloriosas, oliveira, videira, figueira, Deus escolhe uma sarça. Aquela sarça cheia de espinhos. O fruto dela não servia para nada. Meu filho, você já se encostou no pé de espinho? Espinho só fere, só machuca. E às vezes fere profundamente. Às vezes eu e você somos espinheiros. Ferimos aqueles que nós amamos e que nos amam. Aí Deus escolhe uma sarça para manifestar a sua glória na vida de Moisés. Foi Deus que escolheu. Deixa eu te dizer. Ainda que você seja alguém que tenha ferido com os teus espinhos, há muita gente que te ama na tua casa, no teu colégio, na tua igreja. A misericórdia de Deus na tua vida será tão grande que Ele vai manifestar a glória dEle de uma maneira tão poderosa que você vai atrair, ser um canal de Deus na vida de alguém que Deus tem uma obra, um chamado específico e Ele vai usar a tua vida. Não despreze ninguém. Deus está falando comigo, está falando com você. Não despreze ninguém. Por causa das suas falhas, dos seus defeitos. Segundo tópico, não se esqueça de Moisés. O texto começa dizendo, como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés, de acordo com a lei que eu entreguei de Moisés. Irmão, Moisés deixou um legado. Existem grandes homens de Deus no meu ministério, no teu ministério, que tem deixado um legado lindo. E a gente não pode se esquecer dessa gente boa que Deus tem colocado no nosso caminho. A obra não começou comigo.
A obra não começou com você, a obra começou lá atrás. E precisamos valorizarmos aqueles que passaram antes de nós. Não dá para se esquecer. Terceiro tópico, viva, pregue e medite nas Escrituras. Seja fiel à palavra, fale a respeito da lei, prepara-te. Aqui no versículo 8, eu acho maravilhoso. Eu quero que você entenda comigo. Não te aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Você sabia que a palavra meditar no hebraico, meditar, é a mesma raiz para murmurar? Então, quando você vê no Antigo Testamento a palavra meditar e murmurar, o hebraico, a palavra é a mesma, a raiz é a mesma. Agora me diz uma coisa, qual é a diferença entre murmurar e meditar? As coisas que têm acontecido na minha vida têm me feito murmurar ou meditar? Quando eu murmuro, o que acontece no meu coração? Quando eu medito, o que acontece no meu coração? A situação atual do meu país, da minha vida, da minha igreja, da minha família, tem me feito murmurar ou meditar? Quanto mais eu murmuro, mais eu tenho desacreditado da palavra de Deus. Mais eu reclamo, mais eu fico com meu coração cheio de ira, de ódio, de rancor, de incredulidade, de soberba, de agressividade, de irritabilidade, tanta coisa ruim. Mas quando eu medito na palavra de Deus, eu me aproximo do Senhor. A minha fé é renovada. A minha comunhão é renovada. A minha esperança é renovada. É por isso que Deus disse, meu filho, não murmure não, medita. Então o segredo para uma vida de intimidade com Deus não é murmurar. Ei crente, ei rapaz, para de reclamar. Para de reclamar porque não tem emprego, para de reclamar porque não tem roupa, para de reclamar porque não tem um transporte, para de reclamar porque não tem dinheiro. Medita na palavra de Deus e Ele fará prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Oxente! Terceiro ponto. Reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o teu chamado. Não te mandei eu. Ei, quem foi que te chamou, meu filho, para essa obra? Quem te chamou foi Deus, o Todo-Poderoso. O mesmo que chamou Abraão, o mesmo que chamou a Isaac, o mesmo que chamou a Jacó, o mesmo que chamou a José, o mesmo que chamou Isaías, Jeremias, Ageu, Amós, Jonas, Paulo, Pedro, Tiago. Ele chamou você, o Todo-Poderoso. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, ele concede os recursos necessários. Dê o seu máximo. Agora, sabe qual às vezes é o nosso problema? É que a gente quer fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Deus me chamou para quê? Pregar e ensinar. Aí sabe o que eu tento fazer às vezes? Tocar teclado. Tem uma congregação que eu chego ali, não vou nem dizer onde é do Montes. Aí eu vejo o teclado, não tem nenhum músico lá. Ei, varão, liga aí. Eu conheço Dó, Fá, Sol e Lá menor. E Mi menor. Todo hino eu só toco nessas notas. Meu irmão, é desastre. A irmã está cantando em Fá sustenido, eu estou tocando em Dó. Não tem como dar certo, meu irmão. Então nós precisamos ter o discernimento de para que o Senhor nos chamou. A gente tem que se preparar. Aqui, ó. Você quer pregar? Mostra com a criança aqui, ó. Olha o que eu gosto de ver aqui, ó. A arte e o ofício da pregação bíblica. Ela é delícia, viu? Umas coisinhas boas. Teologia sistemática. Aconselhamento cristão. Conheça melhor o Antigo Testamento. Manual bíblico. São as ferramentas que eu preciso. Aqui só tem um pouquinho, que o resto está lá no meu trabalho. As outras crianças estão no meu trabalho.
Então você precisa se dedicar. Então se Deus chamou para você ser um músico, meu irmão, te dedica. Te aprofunda, dê o seu máximo, se esforce, leia, estude. Queira oferecer sempre o melhor. Eu quero sempre tentar oferecer o melhor para Deus. Terceiro tópico, promessas. Existem promessas. Junto ao seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar prosperidade, pois o lugar que o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Prosperidade. Quando eu me casei, não espalha não. Eu andava numa bicicleta. Eu ganhava menos de um salário. Mas quando eu me casei, eu fui para dentro da minha casa. E ajudava meu pai e a minha mãe a pagar a conta de água e de luz. Deus quer abençoar a tua vida. Não estou te dizendo que Deus vai te fazer rico. Se Ele quiser, Ele te enrica. Mas eu quero dizer que você será alguém abençoado. B. Derrota dos inimigos. 1:5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias. Em outra tradução, vai dizer, ninguém te poderá resistir. No hebraico, o texto está dizendo, ninguém poderá se opor a ti. Ninguém ficará de pé diante de ti. Sou eu que te tenho posicionado. Sou eu que tenho te colocado de pé. Ei, acredita na autoridade dessa palavra. Ninguém vai te destruir, Josué. Ninguém vai te destruir, rapaz. Ninguém vai te destruir, moça. Deus é contigo. E para terminar, presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. A palavra deixarei, no hebraico, significa eu não te deixarei afundar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar cair. Eu não vou te deixar desanimar. Olha que promessa gloriosa de Deus para mim e para a tua vida. Enquanto o Eterno estava erguendo Josué, ele estava dizendo, você não vai afundar porque eu estou contigo. Eu não te desampararei. A palavra desamparar no hebraico fala de eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo em todos os momentos. Eu estarei contigo todos os dias. Ei, rapaz. Oh, ei, rapaz. Ei, moça. Foi Deus quem te chamou. Foi Ele que te escolheu. Você e eu sabemos que nós não tínhamos características para sermos escolhidos e usados pelo Senhor. Meu irmão, você pode até não acreditar, mas eu era tão tímido. E às vezes ainda sou. Eu me tremo todo quando sou convidado para pregar. Não vou nem dizer o que acontece comigo. A minha mulher nem... Ela, rapaz, como é que pode, homem? Eu fico com a boca ressecada, as pernas tremendo, o coração só falta sair pela boca. Mas eu sei qual é o meu chamado. Eu entendo para que Deus me chamou. Deus te chamou para uma obra poderosa e gloriosa, rapazes, moças, adolescentes. Acredite, e você terá muito sucesso diante da glória de Deus. Ei, não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.